predicado, né? Sujeito, verbo principal, predicado e tudo mais. Agora, a phrase é simplesmente uma união de mais de uma palavra. 2, 3, não importa. Só que não é uma frase completa, né? It's not a sentence. Não é uma sentença. Ok? Let's start it. Phrasal verbs. Phrasal verbs. Repeat with me. Phrasal verbs. Gabriel, I'm hearing you. Tô te ouvindo. você consegue me ouvir? Yeah. Perfectly. Sim, perfeitamente. Oi, Gabriel? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Vamos lá então. Eu te ouço perfeitamente, tá? Repeat with me. Repita comigo. Phrasal verbs. Alô? Oi, tô escutando. Repete comigo, Rafael. Phrasal verbs. Phrasal verbs. Exatamente. Vamos começar então. Gabriel, Pode falar. dias de hoje poderia te fazer uma pergunta assim relacionada aos outros dias? Claro, ou não? principalmente se for só nós dois assim na aula, você tem toda a liberdade. Antes, eu estava até mais cedo, eu ia te mandar por mensagem, só que na hora que eu entrei na conversa para te digitar, foi que eu lembrei do link, que eu cheguei na pressa, tinha esquecido. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, no inglês o adjetivo vem antes do substantivo, não é isso? Exatamente. Uma espécie de regra geral. Exatamente. E aí vamos supor, se eu usar a frase, vamos supor que eu vou falar assim, onde está seu amigo Gabriel? Eu vou falar, where is your... não, onde está seu amigo? Tá certo, tá correto. Where is your friend Gabriel? Where is your friend, Gabriel? Exatamente. Your friend Gabriel. Agora, se eu for falar assim, aonde está o amigo de Gabriel? Ele vai ficar no mesmo sentido? Não, amigo de Gabriel. Amigo de Gabriel, ou amigo do Gabriel. Isso, amigo Você tem do duas Gabriel. formas de falar isso, Rafael. Quando você fala, você pode falar de maneira geral. Então, onde está um amigo do Gabriel? Ou seja, where is one of Gabriel's friends? Ok? Ou você pode simplesmente falar onde está o amigo do Gabriel. Where is Gabriel's friend? Por que Gabriel's friend? No inglês, você vai ver muito palavras com apóstrofe S. Por exemplo, assim, ó. Gabriel's. Isso aqui pode ser duas coisas, Rafael. Isso aí pode ser tanto a abreviação do verbo to be ou do verbo to have, né, para a terceira pessoa. Então pode ser a abreviação de Gabriel is. E o que vai me dizer se é Gabriel is ou se é simplesmente do Gabriel? O que vai me dizer é a palavra da frente. Então, Gabriel's, por exemplo, Gabriel com apóstrofe S, com aspas simples S, ele pode significar tanto Gabriel is, abreviação, ou do Gabriel. O que vai me dizer é a palavra da frente. Se a palavra da frente for um adjetivo, então é Gabriel is. Gabriel is beautiful, por exemplo. Gabriel é bonito, se fosse beautiful ali. Beautiful é um adjetivo. Então, naturalmente, eu sei que eu tô dizendo que o Gabriel é bonito, é alguma coisa. Agora, se tivesse outro substantivo depois de Gabriel, eu estaria dizendo que o Gabriel é dono daquele substantivo. Então, vamos supor, Gabriel fast. O que está escrito aqui? Gabriel's fast. Não é fast, é fast, tá? Rápido.
Gabriel é rápido. Gabriel é rápido. Agora, e agora? E isso aqui? Sim, amigo do Gabriel. Exatamente. Percebe a diferença? Nesse caso, no segundo caso, o apóstrofe S não é a abreviação do verbo to be. Ele é um elemento que a gente adiciona, né, ao substantivo para declarar posse ao substantivo que vem logo à frente. Então como é que eu falaria assim, ó, carro do Rafael? Rafael, o apóstolo. Então Rafael's car. Rafael's car, exatamente. Agora, dentro do que você me perguntou, vamos lá. Então ia ficar Where is Gabriel's friend? Where's Gabriel's friends? Gabriel's friend, exatamente, onde está o amigo do Gabriel. Perfeito. Eu tava estudando aqui, eu pensei, fiquei matutando. E eu até tentei aqui, eu ia colocar umas 3 alternativas para você, né? Perguntando, Gabriel, qual que é a correta? E nenhuma delas seria essa que você me explicou. É porque isso aqui você ainda não tinha aprendido, né? Então é natural. Provavelmente você está se adiantando um pouquinho nos seus estudos, né? Então, claro que essas dúvidas surgem, mas é para isso que eu tô aqui, justamente. E continue fazendo isso, tá? É perfeito, não tô te criticando, não. É muito bom que você faça isso. Então você percebe que isso aí pode ser usado em qualquer caso, né? Sim, eu já fiz analogia aqui com várias situações aqui que eu fico escrevendo. Uhum. E aí eu fico treinando bastante aquela questão que você falou, faz essa frase no afirmativo, aí depois eu já transformo na interrogativa. Isso aí. E já passo para negativo. Isso aí. Você continuando assim, cara, se você continuar assim, se desenvolvendo nessa velocidade que você tá, eu posso rapidamente colocar numa turma mais avançada, tá? E se até o fim do ano você tiver já bem se aproximando do nível intermediário, já tiver com um nível de compreensão bom, quem sabe no início do ano você pode já até começar a pensar em fazer aula com um professor nativo, por exemplo, para você já começar a trabalhar o inglês que você quer, seja o inglês americano, seja o inglês britânico, né? Lembrando que nós oferecemos aulas com professores nativos aqui também. Então continua assim, que isso vai te trazer muitas vantagens, beleza? É aquilo, né? A parte do aluno, vamos dizer assim. Muita gente. Verdade. Tipo, muita gente. Exato. Só espera no professor, né? E exato. O aluno não procura. Exatamente. Fazer o esforço dele. Você percebe que até o trabalho do professor é melhor. Até eu, como professor, sou melhor se você faz as perguntas certas. Se você estuda, surgem as dúvidas certas para te fazer evoluir, entende? E a cada dúvida que você me pergunta e eu vou lá e sano, você deu um passo a mais no seu aprendizado de inglês, né? Você acabou de aprender uma coisa nova aqui, por quê? Antes, né, do momento. Por quê? Porque você fez uma pergunta. E às vezes é simplesmente isso, né? Fazer as perguntas certas. Só que para fazer as perguntas certas você precisa estudar um pouquinho para você saber quais são essas perguntas certas, né? Então, continue nesse caminho que você vai muito bem. Vamos lá. Phrasal verb. Lembre-se, cara, phrasal verbs são vistos o tempo todo e são utilizados o tempo todo no inglês. Eu vou ler a definição de phrasal verb aqui. Primeiro você pode ler, depois eu leio e explico para você melhor. Vamos lá. Certo. Lembrando que PH em inglês tem som de F, né? Você já percebeu? Sim, certo. Eu já estou pelo celular, deixa eu agitar aqui. Vamos lá. Phrasal verb is the combination of. Lembre, quando você vê chon, na verdade é shon. Shon. Quando vê assim, shon, combination, certo. Is the combination of 2 or 3 words from different word classes. Ou seja, word aí é adjetivo de classes, né? Word classes. Classes de palavras. Word class, which is basically a verb and a
Particle. And a particle. And a particle such as. Tal qual. Ou tal como. Tal como. Such as an adverb or a preposition to form a single semantic unit. Exatamente. Vamos lá então. Aqui eu vou algumas palavrinhas novas para você. Which. Eu acredito que você já ainda se lembre o que significa which, né? Mas sempre vale a pena reforçar. Which, qual? Eu não lembrava não. Sustal. Qual? Tal. Okay, so phrasal verb is the combination phrasal verb is the combination of 2 or 3 words. Verbos frasais, né? Phrasal verbs são, ou nesse caso né? É a combinação de 2 ou 3 palavras. Is the combination of 2 or 3 words. From different word classes, de classes de palavras diferentes. Lembrando que from é o D de origem, né? Of é o D de composição, from é o D de origem. Which is basically, qual é basicamente, a verb and a particle, um verbo e uma partícula. Such as an adverb or a preposition, tal como um verbo ou uma preposição. To form a single semantic unit, para formar uma unidade semântica única. Verbos frasais são a combinação de 2 ou 3 palavras de classes de palavras diferentes, qual é basicamente um verbo e uma partícula, tal como um advérbio ou uma preposição, para formar uma única unidade semântica. Ou seja, um verbo frasal, a phrasal verb, are two words, são 2 palavras, together, juntas, que formam only one semantic unit, uma única unidade semântica, ou seja, tem um único sentido as 2 palavras juntas. Isso que é uma unidade semântica. Lembrando que a semântica vem do sentido, né? Traz o nosso sentido. A sintaxe é a estrutura, a semântica é o sentido do texto, né? Da língua. Então, uma unidade semântica é mais de uma palavra que contém um único sentido. Como são formados os verbos frasais? Utilizando um verbo, ou seja, sempre vai ter um verbo em um phrasal verb, ok? Mais uma partícula. Essa partícula pode ser um advérbio ou uma preposição. Ou seja, um advérbio é uma palavra que modifica um verbo, né? Assim como um adjetivo é uma palavra que modifica um substantivo. Ou uma preposição. A preposição, você já sabe quais que são, né? São palavras que especificam um momento, um lugar no tempo ou espaço. Ok? Any question? Qualquer pergunta? Bem, não, até o momento vai já surgir aí as perguntas. Vamos lá. There are, lembrando que apesar de there, opa, acabei fechando aqui sem querer, apertei o botão errado. Vamos lá. There are
tens of thousands of phrasal verbs, and they are in everyday constant use. A expressão there are ou there is significam há ou existe ou existem no plural, né? There is, há ou existe, there are, há ou existem. Perceba que a expressão there are ou there is é um phrasal verb, né? Ok? Sim. Você tem um pronome there junto com o verbo are, né? Nesse caso, o there ele pode ser tratado como um advérbio nesse caso, né? Porque ele está dizendo o que que tem. Você está dizendo o are, que é o ser ou estar, né? E o there seria basicamente o que. Então, there are significa existe, há ou tem. Então, quando você quiser dizer o tem no sentido de haver, você não vai usar o have. Você vai usar ou a expressão there is no singular ou a expressão there are no plural. Ok? E tens of thousands. Tens é dezenas, né? 10, 10, tens, 10 no plural, ou seja, dezenas. E of thousands é de milhares, thousand, mil, ou seja, thousands, milhares. Of thousands, de milhares. Então, o que significa there are tens of thousands? Peraí, they are, right, the man, they are, e saiu da memória. Existem, ou tem, ou há, é o haver, né? There is e there are. Existe milhares. Tens of thousands. Tens, dezenas. Of thousands, de milhares. Existe dezenas de milhares de verbos frasais. Uhum. Verbos frasais. E... And they are in every day. Lembrando que every day é todo dia. Todo dia. Certo, tô lembrando. They are, write the meaning of the are. O que é they are? O que é they? Ah, sim, não, é que eu tô muito ligado nesse negócio de phrasal verb. Eles são. Nesse caso, eles estão, né? Eles são. Nesse caso, eles estão. Eles estão em. Eles estão todos os dias em uso constante. Eles estão em todos os dias uso constante. Ou seja, eles estão em uso constante todos os dias. É isso que quer dizer. Né? Ou seja, existem tens of thousands, dezenas de milhares de phrasal verbs. Ou seja, que são justamente essas palavras, essas frases que têm o significado de um único verbo. Gabriel, mas existe uma regra assim para montagem deles ou não? Eu tenho que memorizar mesmo os phrasal verbs? Você vai ter que memorizar os phrasal verbs. Existe a única regra relacionada ao phrasal verbs é que vai conter um verbo. Vai ter um verbo no meio. Né? Porque você falando, já me veio aqui na cabeça, por exemplo, não sei se foge do contexto, mas já me veio a frase You're welcome. You're welcome. You're welcome. Você é bem-vindo. Não, mas nesse caso não. Nesse caso é mais uma questão. Não é um phrasal verb. O you're welcome, na verdade, a gente traduz como de nada, né? No inglês, you're welcome. Apesar de ser seja bem-vindo, né? A gente traduz ele como de nada por uma questão de convenção, porque é assim que eles se retratam, né? É assim que eles respondem a um agradecimento. Mas não é um phrasal verb. Phrasal verb, você vai ver, eles são bem distintos. Vamos lá. These semantic units cannot be understood based upon the meanings of the individual parts alone. Essas unidades semânticas não podem ser entendidas baseadas em somente o significado das partes individualmente. Ou seja, não é porque tem um determinado verbo, por exemplo, o put. Por exemplo, ali, ó, there are. O are significa tem. Não é, desculpa, o are significa é ou está, né? Ou são ou estão. Porém, não é porque tem são ou estão que o significado de there are, que é um phrasal verb, vai ter alguma coisa a ver com é ou está. O que existe tem a ver com é ou está?
não é? Não tem nada a ver. Ou seja, o sentido do phrasal verb, ele vai se distanciar do sentido do verbo original que está sendo utilizado ali. Ok? Sei. But must be taken as a whole and contextualized. Mas devem ser compreendidas, né? Nesse caso está escrito pegas, mas ele quer dizer compreendidas, como um inteiro, uma completude, e contextualizadas. Ou seja, você tem que pegar o verbo frasal, ou seja, são as duas palavras, o verbo e a partícula usada junto com ele, e entender como se fosse um verbo só mesmo, como se fosse uma coisa só, e contextualizar ela. Ok? Sei. Vamos lá. Olha só, aqui nós temos dois exemplos de phrasal verbs. O que você acha que significa breakout? Breakout. Não. Olha, assim, aí se fosse opinião seria uma coisa associativa, né? E apagão. Não. Na verdade, é o que eu falei pra você, ó. Se você fosse pegar, né, tem o blackout, né? O blackout, que é o apagão, que também é um phrasal verb, né? Mas lembre-se que o sentido de um phrasal verb não está necessariamente ligado ao significado das duas palavras separadamente. Então, breakout, na verdade, significa começar repentinamente. Ok? Ou seja, é começar, mas você sabe que é algo que começa repentinamente. Breakout. Ok? Sim. Por exemplo, a fire has broken out in the forest. Incêndio tem começado, mas que pode ser traduzido como começou, né? Has broken out in the forest, na floresta. Ou seja, breakout traz a noção de começar algo repentinamente. E o get away with, né? Get away with, nós temos o get, que é contextual, né? Mas que normalmente significa obter ou conseguir. Away, que é um advérbio que significa longe ou distante. E with, que é uma preposição que significa com, nesse caso. Ok? Mas o phrasal verb get away with significa se safar. Por exemplo, você fala assim, ó. I robbed a bank. Eu roubei um banco. I robbed a bank. Eu roubei um banco. E aí eu respondo pra você: You are not going to get away with it. Você não vai se safar com isso. You are not going. Você não está indo ou você não irá, né? Ou simplesmente you will not get away with it, para ficar mais fácil. Você não irá, you will not, lembrando que o verbo will é o futuro, né, o irá, lembra disso? Sim. Então, you will not, você não irá get away with, se safar, it, com isto. You will not get away with it. Você não vai se safar com isso. Percebe? Então, phrasal verbs, apesar deles usarem palavras que separadamente têm sentidos específicos, o phrasal verb ele vai ter um significado único. Nesse caso, get away with, se safar. Breakout, começar, dando a entender de algo que começa repentinamente. Você conseguiu entender o conceito de um phrasal verb? Sim. Vamos lá, continuando. Só o que eu tô achando que vai complicar um pouco é para memorizar, porque eu acredito que eu vou confundir bastante. É a prática, na verdade, você não tem que memorizar esses phrasal verbs que você está vendo agora. A ideia é que quando você vê um phrasal verb em determinada frase, você identifique que aquilo é um phrasal verb, mesmo que você não saiba o significado. Entendeu? Vamos lá, ó. O que significa breakout? Duas possibilidades, ó. Start suddenly, start começar, suddenly repentinamente. Ou seja, breakout significa começar repentinamente. Exemplo: forest fires, incêndios florestais, have broken out, tem começado, né? Começado repentinamente, é o que ele quer dizer. Ou seja, começaram, você pode traduzir simplesmente como começaram.
across Indonesia. Através da Indonésia. Por favor, leia e traduza esse exemplo. Forest fires have broken out across Indonesia. Indonesia. Incêndios, Indonésia. Forest fires, incêndios florestais have broken out. Tem começado repentinamente across Indonesia, através da Indonésia. Hello, Guilherme. It's good to have you here, man. Hello, Gabriel. Good afternoon. Good afternoon. Welcome to the Learning Lounge. I must tell you, man, this class, the students that are usually attending this class are not too advanced. So most of the class will be in Portuguese, okay? But the content explained here is very useful. Today we are talking about phrasal verbs. I think you already know what it is, but pay attention and I'm sure you're going to learn something new. Ok? Ok, sure. Bom, eu estava dizendo, né, um phrasal verb é uma frase, ou seja, mais de uma palavra que tem significado de um único verbo, né? E eu estava dando alguns exemplos aqui para o Rafael de alguns phrasal verbs. O primeiro phrasal verb que a gente identificou aqui é o breakout. Breakout tem duas possibilidades de tradução. Pode ser start suddenly, ou seja, começar repentinamente, como no exemplo, forest fires have broken out across Indonesia. Incêndios florestais têm começado, né? Ou começaram simplesmente, fazendo uma tradução adaptada, né? Começaram. Across, através, Indonesia, da Indonésia. E também, breakout tem o significado de escape, de escape, de escapar. A prisoner broke out of his cell. Um prisioneiro escapou, broke out, de sua cela. Lembrando que phrasal verbs, verbos frasais, eles são independentes do sentido dos verbos ou das palavras que compõem ele individualmente. Ou seja, não é porque break significa quebrar e out significa fora, que breakout vai significar quebrou fora, quebra fora, quebrar fora. Breakout vai ter um significado novo, ok? Rafael, presta bem atenção. Start suddenly. Forest fires have broken out across Indonesia. Traduz para mim essa frase ao pé da letra, para você ver o que você vai encontrar aí. Certo. Forest fires. Lembrando que forest fires significa incêndios florestais. Forest fires, incêndios florestais, não necessariamente na mesma ordem, né? Não. É tipo incêndios florestais. Porque na verdade nós temos o substantivo incêndio, que também é o substantivo fogo, né? Fire. E junto com ele nós temos o adjetivo forest. Ou seja, qual que é a característica desse incêndio, desse fire? É um incêndio de floresta, é um incêndio florestal. Então forest, nesse caso, é adjetivo de fire, né? Certo. Incêndios florestais têm acontecido... Começado. What the meaning of out? Broken out is the phrasal verb. Broken out é o verbo frasal, ou seja, começaram inclui tanto broken quanto out. Começaram repentinamente. Eu pensei que você quisesse separado. Não. Começaram repentinamente. Através da Indonésia. Exatamente. Perceba que você traduziu o quê? Incêndios florestais têm começado repentinamente, ou simplesmente têm começado. Mas essa frase não precisa ser traduzida como tem começado. Você pode traduzir ela como começaram. Ok? Quando você utiliza o verbo to have como verbo auxiliar, o que você está fazendo? Você quer dizer que é algo que começou a acontecer no passado, ou seja, que aconteceu no passado, mas ainda é relevante no presente de alguma forma. Ou seja, por que ele disse have broken out across Indonesia? Porque eles começaram e ainda não terminaram, ainda é válido essa coisa.
essa ação, esse acontecimento ainda é válido no presente. Por isso que eu utilizo o presente perfeito, que utiliza o verbo to have como verbo auxiliar. Ok? São nesses casos, inclusive, que a gente vai utilizar o verbo auxiliar como o verbo to have como verbo auxiliar. Lembra que eu falei lá naquela aula que a gente ia conversar mais sobre isso mais pra frente? Claro que isso aqui é só um exemplo, a gente vai falar sobre o presente perfeito ainda nas aulas regulares, mas esse é um bom exemplo do verbo to have sendo utilizado como verbo auxiliar. E lembre-se, ao pé da letra tem começado, mas você pode traduzir como começaram simplesmente. Aí você junta tudo, né? E tudo have broken out vai virar começaram ao invés de tem começado. Na de baixo, a prisoner broke out of his cell. Perceba que o broke é diferente de broken. Broken é o particípio, ou seja, é aquela forma de passado do verbo que no português termina com ado, ido ou ito, por exemplo. Então, se a gente fosse pegar só o broken, né, sem utilizar ele como broken out, um phrasal verb, só o broken vem de to break. To break é quebrar. Então, broken é quebrado. Particípio, participle, broken. Agora, broke é o passado simples, past simple, ou seja, simplesmente quebrou. Ok? Nesse caso, a gente vai traduzir ele simplesmente como escapou e não escapado. A prisoner broke out of his cell. Um prisioneiro escapou, broke out, da cela dele ou de sua cela. Ok? Perceba então, phrasal verbs have a different meaning of the singular verb, from the singular verbs. Verbos frasais têm um sentido diferente dos verbos singulares, dos verbos utilizados na sua forma única. Ok? Ok. Vamos lá. Get away. Outro phrasal verb. O que significa get away? Tá faltando aqui uma palavrinha, né? Get away with. O que significa get away with? A expressão, o phrasal verb get away with, significa se safar. Ou se safar com. Então, apesar de get ser um verbo contextual, né, que é mais comumente traduzido como obter ou conseguir, mas que pode ter muitas traduções dependendo do contexto. Apesar de away significar distante e with significar com, o phrasal verb get away with significa se safar. Ok? Olha aí a definição de get away with. To succeed in avoiding punishment from something. Ok? To succeed, conseguir. In avoiding, evitar, né? In avoiding seria em evitar, mas a gente vai traduzir simplesmente como evitar. To succeed in avoiding, conseguir evitar. Punishment, punição. For something, por alguma coisa. Ou seja, conseguir evitar a punição por alguma coisa é se safar daquilo. Exemplo. Everyone thinks he's guilty of the robbery, but it looks like he's going to get away with it. Everyone, todo mundo, thinks, acha, he's guilty, que ele é culpado, of the robbery, do roubo. But it looks like, mas isto parece, mais uma vez, o looks like, another phrasal verb, que significa parece, né? He's going to get away with it, que ele irá se safar com isso. Ok? Rafael, você pode ler para mim? Can you pronunciate? Você pode pronunciar? Get away with. No, get away with. Get away with. Não, with. Pronuncie o TH na ponta, com a ponta da sua língua no seu dente. With. Isso. With. Get away with. Vamos lá. Leia o exemplo. Não, o exemplo, não a explicação. Tá. Read the example. Everyone
thinks he's gui- Guilty, guilty culpado, guilty. guilty of the robbery, 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 roubo. robbery, but it looks like he's going to get away with it. With it. With É, with na it. pronúncia ainda se transforma em with it. With it. Get away with it. Ok? Então perceba. Tem é- até um. Pode Desculpa falar, te Guilherme. cortar. Pode Tem falar. até uma série que o título é tem essa phrasal verb, né? How to Get Away with Murder. Não sei se você conhece. I have never heard of this series, but I think it's possible. It's a good name. Yes. How to Get Away with a Murder. That's the name. Yeah. With Yeah. murder. With murder. Como se safar de assassinato, né? Nesse caso. Se fosse with a murder, ok. seria de um assassinato. Yes. Ok. Exatamente. Esse phrasal verb é muito comum, tá bom? Se safar. Tá, ok. Vamos ver outras possibilidades de phrasal verbs. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Olha essa pergunta. How many verbs can you see? How many, quantos verbos can you see? Pode você ver ou você pode ver. Quantos verbos você pode ver? Guilherme, quantos verbos você vê aqui? Cara, assim, tem o phrasal verb, eu vejo 5, mas com os phrasal verbs, São pelo menos aí uns 12, né? Uns 12 ou 15. o break eu consigo mais 2, o put eu consigo mais 1, o look mais uns 2 também, Exatamente. o run mais 1 e o give mais... Na verdade, mais um. você vai conseguir pelo menos uns 3 ou 4 phrasal verbs para cada verbo desses aí. Ou seja, aqui tem 5, a gente vai chegar a 15 ou 20 phrasal verbs diferentes. Vamos dar uma olhadinha em quais são eles? Por exemplo, o break. O que significa break up with? Alguém sabe me dizer? Terminar? Terminar com. Ou seja, a gente usa o phrasal verb break up quando a gente fala de fim de relacionamento especificamente. Ou seja, não é necessariamente terminar, não pode ser usado como terminar em qualquer contexto. Ele é utilizado como terminar no contexto de relacionamento. Então, break up with é terminar com. I have broken up with my girlfriend. Eu terminei com a minha namorada. Por que eu disse I have broken up? Eu tenho terminado com. Porque eu quero dizer que eu terminei com, mas que eu terminei no passado e ainda é válido agora. Ou seja, a gente ainda está terminado. Provavelmente é uma coisa recente e relevante para mim. Por isso eu usei o presente perfeito. Ok? Então, break up with, terminar com. Depois, break down. O que é break down? Daí eu vou poder vendo. O breakdown pode ser traduzido de várias formas. Breakdown pode ser algo como acabado, ok? Por exemplo, my stove is totally broken down, entendeu? Meu sofá está totalmente quebrado, acabado. E também breakdown pode significar algo como algo que acaba em alguma coisa. Ou seja, algo que leva a uma outra coisa. Ok? Depois nós temos o break into. O que é break into? Seria invadir. Break into, invadir. Exatamente. Ok. E finalmente, break away. Porque eu também não sei. Break away é fugir. É uma forma de falar fugir também. He broke away from his cell. Ele fugiu da cela dele. Entendeu? Um exemplo do breakdown, bem interessante, você trabalha com tecnologia, né? Imagina que eu falo pra você assim, eu te dou um algoritmo em Java, um algoritmo todo bagunçado. Aí eu falo pra você assim, ó, can you break down this algorithm? Você pode desvendar, né? Você pode analisar, decifrar, ótima tradução.
decifrar esse algoritmo. Percebe? Uhum. Put up with. I've never heard. Put up with é compensar. I'm going to Never put up heard. with you. I'm going to put up with you. Seria algo como eu vou compensar você. I'm going to put it up with you. Claro, não pode esquecer de mencionar um pronome ou o que você vai compensar, né? I'm going to put it up with you. Eu vou compensar você. Since you helped me, já que você me ajudou, I need to put it up with you in the future. Eu preciso compensar você no futuro. Ok? Uhum. Put Yes. on. Put on. Put é pôr, né? Put on pode ser colocar ou vestir. I'm going to put on a jacket. Eu vou vestir uma jaqueta. Ok? Ok. Put off. Put off, ele vai trazer um sentido de tirar. Ok? Put, colocar. Put on, também colocar ou vestir. Put off, tirar. Mas não tirar de você, como put on, que é vestir. E sim tirar algo de algum lugar. Ok? Ok. Porque tirar mesmo a roupa vai ser take out, né? I need to take out this jacket. Eu preciso tirar essa jaqueta. It's too hot. Tá muito quente. Finalmente, look. Look up. Look up. Procurar? Admirar. Look up. Ok. Rafael, alguma dúvida até aqui? Não, a minha dúvida é o seguinte, quando o phrasal verb tiver, ele sempre vai estar no, ou eu vou usar ele no infinitivo de acordo com o contexto, vai precisar do to, no caso. To break up with, que é terminar com, sim. Pode ser, se tiver o verbo, se tiver o to antes no contexto, ele vai pro infinitivo, sim. Você pode usar o to junto com o phrasal verb sem problema algum. Ok? Só que aí não é só o verbo, né? O phrasal verb inteiro vai ficar no infinitivo. Então, break up with pode ser termina com, por exemplo, I break up with every girlfriend. Eu termino com todas as namoradas. Agora, to break up with é terminar com no infinitivo. I will, por exemplo, I need to break up with. Eu preciso terminar com. Percebe? Aí virou terminar com, eu coloquei o to para colocar o phrasal verb de volta no infinitivo. Ou seja, o infinitivo vale tanto para verbos comuns, né? Sozinhos, quanto para phrasal verbs. Beleza? Certo. Beleza. Vamos lá. Look up. Look up é algo como admirar. Por que admirar e não almejar? Almejar vai ser look forward, tá? Nem tem aqui esse phrasal verb. Almejar. I'm looking forward to be a physician. Eu estou almejando me tornar um médico, por exemplo. Ou I look up to you. Eu admiro você. Percebe a diferença? Apesar de que eles podem ter sentidos muito parecidos, né? Dependendo do contexto. Se você fala assim, ó, I'm looking forward to be like you, é a mesma coisa que você falar I look up to you, né? Se você está almejando se tornar igual a alguém, é porque você admira aquela pessoa, né? Então a gente pode fazer esse jogo semântico aí para entender, para trabalhar com significados de cada phrasal verb. Look down on. O que é look down on? Look down on, look up é admirar. Look down é desprezar ou subestimar. Ok? Então, se eu look up em alguém, eu admiro aquela pessoa. Se eu look down em alguém, eu desprezo aquela pessoa, né? Ou eu desmereço aquela pessoa. Por exemplo, se eu falar assim, ó, chegar aqui e falar You will never learn English. Você nunca vai aprender inglês. Você pode me responder Do not look down on me. Não, não me subestime, por exemplo.
Ok? Ok. Look into. Look into vai significar algo como procurar, ok? Ou Ok. analisar. Buscar ou analisar, desculpa. Ok? Por exemplo, eu sou um atendente de uma loja, de uma, sei lá, de um mercado, né? E você chega e pergunta, do you have cigarettes? Você tem cigarros? E aí eu respondo, I need to look into it. Eu preciso dar uma olhada nisso, eu preciso procurar. Eu preciso buscar, verificar. Entendeu? Perceba que Ok. todos vão ter significados muito parecidos, né? Mas a gente pode expressar no português de formas diferentes. Lembrando que o inglês não foi feito para ser traduzido para o português, né? A gente encontra Sim. correlações, mas são línguas completamente distintas. E finalmente, look after. O que é look after? Seria cuidar? Cuidar. Look after significa cuidar. Então, se eu falar assim, ó, a gente tá andando numa rua escura, in a dark street, e eu falo assim, ó, do not be afraid. Não tenha medo. I'm looking after you. Eu tô cuidando de você. Percebe? Ok. Yes. Finalmente, nós temos o give. O give tem muitas formas de você usar o give em phrasal verbs, mas eu acredito que esses 4 aqui sejam realmente os mais comuns. Lembrando, você não estava aqui, Guilherme, mas lá no começo, na introdução a esse capítulo, a gente viu que os phrasal verbs têm milhares, existem milhares de phrasal verbs, né? Então aqui a gente está trabalhando alguns dos mais comuns. Give Sim. up. Give up é desistir. Yes. Give in é ceder. Give off é transmitir. Caraca. Por exemplo, he's giving off a bad smell. Ele tá transmitindo um cheiro ruim. He's giving off a bad smell. Percebe? Transmitir. Uhum. Give away. Doar. Ok? Ok. Finalmente, nós temos o run. Run é o verbo correr, né? Mas quando você utiliza ele como phrasal verb, você tem run out of. O run out of eu não vou conseguir descrever com uma única palavra, mas quando você diz que você que you ran out of something, você quer dizer que algo acabou para você, que você não tem mais alguma coisa. Por exemplo, we ran out of rice at my home. Acabou o arroz na minha casa. Percebe? Essa seria a melhor tradução. Claro que o ran out of não seria necessariamente acabar, né? Mas a gente, como é um phrasal verb e o significado do phrasal verb é diferente do significado das partículas separadas, né? Do verbo e da preposição separadamente, a gente pode dizer que run out of é acabar algo. We ran out of rice, we ran out of time, ok? Ok. Por exemplo, acabou o tempo, acabou o nosso tempo, we ran out of time. Exatamente o que aconteceu agora, ó. 9 horas, eu poderia dizer agora, sorry guys, we ran out of time, see you next class. Desculpa pessoal, acabou o nosso tempo, vejo vocês na próxima aula. Percebe? Run over. Ok. Run over, atropelar. Run over. Esse é um phrasal verb que tem um sentido até que dá até pra você entender, né? Run é correr, né? E over é acima ou por cima. Então, run over, correr por cima, quando você atropela alguém, talvez você dê a entender que você passa por cima, né? Então, faz até algum sentido. Mas não são todos os phrasal verbs que você vai encontrar esse sentido. Run into. O que é o run into? É encontrar alguém repentinamente, sem planejamento. Ou seja, topar com alguém. Já ouviram essa expressão? Topei com alguém na rua? Uhum. Por exemplo, I ran into your mother in the street. Eu topei com a sua mãe na rua, por exemplo. Percebe? E finalmente, run away também é uma forma de falar fugir. Qual que é a diferença de break away e run away? Break away
é você escapar de um lugar onde você está preso e fugir. Run away é simplesmente o ato de fugir. Ok? Ok. Bom, pessoal, that's it for today. É isso por hoje. Do you have any questions? Vocês têm alguma pergunta? Não, só pra mim pelo menos é prático agora. Percebam, qual que é o objetivo aqui? What is your goal here? Não é que vocês decorem todos os verbos frasais. It's not for you to memorize all the phrasal verbs. It is for you to understand what is a phrasal verb. É para vocês entenderem o que é o verbo frasal. And when you see a phrasal verb, e quando vocês virem um verbo frasal, you need to know that it is a phrasal verb. Vocês precisam saber que é um verbo frasal. E aí vocês vão buscar a tradução daquele phrasal verb. Then you are going to look into the translation of that phrasal verb. Okay? Ok. So, that's it for today. É isso por hoje. I hope you have enjoyed this class. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. And see you soon. Vejo vocês logo. Bye. Goodbye. See you soon.